Justiça Seja Dita, um podcast que cria diálogos entre políticas públicas, poderes e cidadãos. Olá, pessoal. Hoje começa mais um episódio do podcast Justiça Seja Dita. Ao meu lado, minha amiga e parceira de podcast, Priscila Sacalém. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, Luciana? Olá, pessoal. Hoje nós temos um convidado muito especial, além de ser um amigo muito querido. Ele é professor titular de Direito Processual Civil na UERJ, na Estácio, na EMERGE, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Humberto Dalla Bernardina de Pinho. Eu não discorri sobre o currículo todo dele, gente, porque senão eu teria que ficar aqui semanas, porque são várias atividades e títulos que o desembargador possui. Nós estamos assim, muito felizes, né, com a sua presença. Tudo bem, desembargador? Muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho aqui sobre temas da judicialização da política pública, né? Vai ser a nossa conversa de hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que os nossos ouvintes possam apreciar, né? E que a gente possa contribuir de alguma maneira para a formação deles. Sem dúvida. Obrigada, desembargador. Então, nós pretendemos bater um papo aqui informal sobre a relevância do estabelecimento de uma relação dialógica nos processos judiciais que envolvam a execução de políticas públicas. Né? E por quê? Porque é importante o estabelecimento desse diálogo? Porque a nossa tarefa de julgador, não é, desembargador, é muito delicada quando a gente vai ingressar na atuação ou vai exercer um juízo crítico, melhor dizendo, sobre a atuação de outro poder. Então, de um lado, tem que se proteger o cidadão, né, e de uma determinada violação a um direito fundamental, mas de outro tem que se respeitar a competência privativa exclusiva do poder público, ou, né, o Estado ou o município. Então, como harmonizamos esses interesses, né? Então, acho que o estabelecimento desse diálogo ele é muito importante, porque com isso vai evitar, inclusive, críticas à violação, à separação entre os poderes, até que ponto o Poder Judiciário pode intervir ou pode determinar que o município ou o Estado faça ou deixe de fazer alguma coisa. Né? Então, como estudioso, né, de processo civil, o professor Humberto Dalla, sempre nos seus artigos, né, ele chama atenção para o fato de que o modelo procedimental tem que ser adequado a um determinado tipo de conflito de interesses. Então, nem sempre, né, por exemplo, essa estrutura binária que nós utilizamos, né, frequentemente, né, no processo judicial, ela é compatível com esse tipo de conflito de interesse. O senhor concorda, professor? Eu acho desembargador? Obrigado, Luciana. Eu acho que esse ponto é fundamental, né? A gente vem de uma história de um processo adversarial, né? De um processo em que o processo é um embate, o processo é uma batalha, né? E a gente fica até triste, porque às vezes eu ouço processualistas até mais novos, né? Bons professores, mas que ainda trazem essa ideia de que a jurisdição tem que ser compreendida de forma restritiva, então a jurisdição só ocorreria quando o Poder Judiciário estivesse declarando um vencedor ou um vencido. Né? Uhum. Pessoas hoje que não reconhecem ainda a jurisdição na arbitragem, que não reconhecem atividade jurisdicional nas ferramentas de solução consensual, que ainda tem uma postura, eu diria, até preconceituosa. Né? Eu acho que essa tua pergunta, ela esbarra, infelizmente, numa questão de preconceito. Né? Durante muito tempo, a justiça consensual ela era conhecida como uma justiça de segunda categoria, uma justiça de segunda classe. Né? Ela demonstrava uma fraqueza. Se você propusesse um acordo, isso era um indicativo de que você ou não tinha um bom direito ou não tinha confiança nas provas que você detinha para provar o seu fato constitutivo. Então, você estava propondo um acordo como uma tentativa de uma saída honrosa, né? Quando, na verdade, hoje já se começa a ter uma percepção mais clara sobre isso, que o acordo ele está muito mais ligado a uma inteligência emocional, que ele está ligado à cooperação, à colaboração, à ideia de preservação de vínculo a médio e longo prazo. Né? Essa visão binária, essa visão adversarial, ela enxerga as coisas a muito curto prazo. Né? Eu tenho que vencer o processo agora. Mas às vezes você está numa relação em que você vai ter outros processos com aquela parte, com aquelas pessoas. Então, eventualmente você gasta muita energia agora numa solução
de briga, numa solução de conflito, numa solução de imposição agora, e você inviabiliza outras alternativas que poderiam se colocar no futuro, né? Mas eu acho que a gente, felizmente, está começando a mudar um pouco a mentalidade disso aí. E me parece também que a estrutura binária ela combina com um conflito que trata o quê? De um fato pretérito, de um fato estático, né? Houve, então, sei lá, um acidente de trânsito, envolveu duas pessoas, quem é o perdedor, quem é o ganhador, quem realmente agiu com culpa, com dolo, enfim, e provocou aquele acidente. Num conflito como esse, que você tem múltiplos interesses, né, que alguns divergem, outros convergem, a estrutura binária ela não combinaria, ela não seria o modelo adequado para solucionar esse tipo de conflito. Ainda mais quando a gente está falando de política pública, né? O que é ganhar e o que é perder em política pública? Não, e é dinâmico, não é estático, né? O tempo inteiro os atos administrativos estão se alterando. Então, por exemplo, se propõe uma ação civil pública em razão de deficiência de um serviço hospitalar. No meio da ação você já tem um número de médicos que estava deficiente, ou você tem uma alteração da condução daquele serviço hospitalar. Então, são fatos dinâmicos. Daí a importância de não ficar apegado à estrutura binária. Né? Exatamente. Tem um autor que a gente trabalha muito lá no mestrado e no doutorado, que é o Lon Fuller. É um cara que ficou conhecido no Brasil, porque ele escreveu um livrinho que geralmente a gente lê no primeiro período da faculdade, chamado O Caso dos Exploradores de Caverna. Ah, é verdade. Que é um livro que professores de introdução ao estudo do direito dão, os alunos ficam ali pesquisando todas as teorias conspiratórias que podem ter acontecido. Mas o professor Fuller, ele se notabilizou em Harvard, nos Estados Unidos, por conta da teoria sobre os limites da adjudicação. Então, ele falava que existem algumas questões que são tão complexas que ele chamava de questões poliédricas, né? E essas questões não comportavam um julgamento binário. Seria maniqueísta você dizer que uma pessoa está 100% certa e uma pessoa está 100% errada, né? O que a razão está integralmente com um e o outro não a tem, porque são questões que desafiam. Elas têm matizes sociológicas, culturais, ideológicas, econômicas, né? Como, por exemplo, a gente estava conversando agora antes do podcast, a questão da situação do estado de coisas inconstitucional nas prisões, nos presídios, né? Situações, há presídios que não têm água, né? Então, assim, não é possível que alguém entenda que é razoável. Não, mas tem ali um monte de pessoas que cometeram crimes horríveis, simplesmente não tem água, né? Isso não é algo compatível com o nível civilizatório que se pretende atingir, botar um sujeito num lugar onde não tem água. Não tem razoabilidade, não tem... Até para os fins da ressocialização, né, da própria... A pena não é somente para penalizar, né? Também tem toda a função social da pena aí que vai por água abaixo, literalmente, sem água, né? Exatamente. Então, acho que é um resgate que a gente está fazendo, né? Óbvio que vão ter algumas situações em que essa estrutura binária ela vai ainda se materializar, uma disputa de natureza puramente patrimonial, uma disputa societária, enfim. Mas eu acho que, sobretudo, nessas questões onde a gente vai trabalhar com esses outros elementos metajurídicos, né, a gente precisa superar esse paradigma. É verdade. Não, e eu acho assim que... tem um autor, Edson Vitorelli, que, por sua vez, se reporta a outro autor, que é William Fletcher, que diz que a administração pública é uma teia de aranha. Então, na medida em que você, vamos supor, né, um julgador determina a realização de uma obra sem antes ouvir a administração pública, ela está mexendo com o orçamento, essa decisão, né, ela está mexendo com o orçamento, ela está mexendo com a gestão administrativa. A gente não sabe, às vezes, se tem um hospital que necessita, com mais urgência, de uma intervenção do Estado ou do município. Então, eu acho que esse diálogo deixa que a competência permaneça com o poder público, né? A gente né, o juiz de primeiro grau vai traçando metas junto com o administrador para se alcançar aquele resultado. Então, essa estrutura binária, né, como o Eduardo falou, ela se compatibiliza em conflitos individuais, em conflitos, né, estáticos, não em conflitos dinâmicos como esse. Não é verdade? Agora, eu acho que a importância dessas ações civis públicas, apesar de envolver esse juízo crítico da administração pública, né, é interessante como defesa do cidadão. Sim. Né? Porque também, se não houvesse a propositura dessas ações, o cidadão ficaria totalmente à mercê, eventualmente, de um desvio na condução de uma política pública.
Concorda? Então, assim, quando o STF fez menção a esse Estado inconstitucional, né, de direito com relação ao sistema penitenciário, está chamando a atenção para o fato de que medidas deverão ser adotadas de forma emergencial, mas ele não vai dizer quais medidas. Concorda que a grande questão, né, desembargador, é o limite de atuação do Poder Judiciário. Sim. Para que não se torne uma intromissão indevida, concorda? Sim. Tem um autor, o Gustavo Bienboim, se eu estou pronunciando corretamente o nome dele, que ele traz alguns parâmetros de atuação, né, do juiz. Então, ele diz o seguinte, que quando estiver diante de uma violação grave a um determinado direito fundamental, essa intervenção judicial vai ser mais incisiva. Sim. Quando precisar de uma expertise técnica, então vai se ouvir melhor, né, quem tem expertise no assunto, e aí alguém da administração pública, tal e tal. Então, cada caso vai exigir um determinado tipo de intervenção. Podemos dizer isso, concorda? Sim. E acho que alguns elementos que eu colho da tua fala e que a gente precisa deixar claro para os nossos ouvintes, né, que muitas vezes se fala, que está havendo uma politização do judiciário, que está havendo uma intromissão indevida do Poder Judiciário, mas o que não se fala muitas vezes é que aquela providência não surgiu de dentro do Poder Judiciário. Né? Não é uma geração espontânea, como a gente aprendia lá nas aulas de biologia na escola, né? Não é uma biogênese, aquilo não apareceu do nada. O Judiciário foi provocado. E aí, ao mesmo tempo em que o judiciário é provocado e ele não pode se negar a decidir, né? O judiciário não pode negar jurisdição, né? Ele, obviamente, pode até não decidir naquele momento, não tem elementos, não está configurado o periculo in mora, o fumus boniuris, mas ele vai ter que decidir, né, em algum momento. E, por outro lado, que a gente também estava conversando antes, a gente tem uma Constituição Federal que consagra uma série de direitos fundamentais no seu bojo. Então, o judiciário também não pode deixar de olhar para a Constituição. Então, você tem duas situações que são incontornáveis. Há uma pretensão apresentada perante o juiz, ele tem que proferir uma decisão, para um lado ou para o outro, ainda que demore um pouco, ainda que colha mais elementos. E ele tem que olhar para a Constituição Federal que expressamente protege aquele direito. Sim. Ainda que não haja uma norma infraconstitucional, e aqui a gente pode invocar vários autores de processo, a começar pelo nosso eterno professor Leonardo Greco, pelo professor Marinoni, pelo ministro Fux, né? Os doutrinadores sempre sustentaram isso. Mesmo que não exista uma norma infraconstitucional, o juiz não pode deixar de aplicar a norma constitucional ao caso concreto. Né? Uhum. E muitas das vezes isso vai se materializar justamente nesse processo onde se discute políticas públicas, né? Processos que hoje se convencionou chamar de processos estruturantes, ações estruturais, enfim, em que o judiciário, muitas das vezes, pela omissão do legislativo, por não haver uma norma adequada, ele tem que pontuar no caso concreto como que ele vai proteger aqueles interesses. Não, e emprestando assim uma ótica consequencialista, uma decisão judicial que hoje está prestigiada pela nova lei de introdução ao Código Civil, como é que o juiz pode mencionar a decisão dele se ele não a dialoga com a administração? Concorda? Como é que eu vou ter noção, né, da repercussão daquela decisão judicial se eu não conheço os obstáculos, se eu não conheço melhor a gestão administrativa, se eu não conheço o orçamento? Então, é uma decisão judicial que pode eventualmente ficar sem efetividade, porque é exatamente o diálogo que vai permitir isso. Vou trazer um caso concreto, só para podermos visualizar isso bem, não sei se o desembargador vai se lembrar disso. Mas foi proposta uma ação, né, sou titular da 13ª Vara de Fazenda, foi proposta uma ação e lá se discutia que o Estado não repassava o percentual estabelecido na Constituição para a Secretaria de Saúde, que seria 12% sobre a receita líquida e tal do Estado. Então, havia um repasse de um valor bem menor. Foi determinado, então, um colega, uma decisão brilhante, tal, bem fundamentada, determinou que houvesse o repasse de 12%. O governador, então o governador esteve lá conosco e disse, olha, se eu pagar os 12%, eu não pago a folha, não pago funcionalismo público. Né? Então, fizemos uma grande audiência com a participação do Ministério Público, Secretaria de Fazenda, do governador, para entender
o porquê que não havia, então, né, recursos disponíveis para o repasse, quando, então, poderia haver esse repasse, por que não havia, né, essa disponibilidade financeira. E aí é uma questão interessante, pode o juiz discutir a peça orçamentária? É uma questão até que a Ada Grinove levanta, né, porque qual é o limite de discricionariedade do administrador? Porque, efetivamente, se você não cumpre os 12%, por exemplo, de repasse para a saúde, mas há uma previsão de uma obra, né, vamos dizer assim, de embelezamento de um prédio, vamos colocar assim. O que é mais importante? É fazer o repasse dos 12% ou fazer essa obra? Então, acaba que a peça orçamentária ela também deixa um campo para discussão. Sim. Não é verdade? Porque, então, ali nós construímos nessa audiência esse diálogo e se chegou a um acordo, pelo menos, olha, momentaneamente podemos repassar isso sem que haja comprometimento de outras áreas da administração pública. Né? Então, você concorda, desembargador, assim, que esse diálogo também evita essa intromissão indevida do Poder Judiciário, que é uma crítica que a gente sofre, né? Porque o senhor lembrou bem aqui, que nós somos provocados, né? Porque parece até que a gente age de ofício, e determina isso ou aquilo, não houve uma provocação do cidadão através do Ministério Público, ou às vezes até de outro poder, Sim. Não é verdade? Então, eu acho que esse estabelecimento de diálogo evita também essa crítica de violação ao princípio da separação dos poderes. A crítica do ativismo, né, que até nas suas obras, só para complementar, para você responder de uma vez só, que a gente teve a oportunidade de ler nas suas obras, você fala, né, que quando o juiz é criativo, ele acaba sendo acusado de ativismo judicial. E eu estou enxergando, por ser criativo, nessa matéria de processo estruturante, é justamente buscar esse diálogo que hoje não está 100% positivado, mas tem doutrina, a gente já está se valendo aí do common law como inspiração dentro dos nossos moldes, até na linha do Código de Processo Civil de 2015, que fala, né, que prega o diálogo, né, como um dos pilares do processo civil, certo? Então, só voltando a essa ideia do ativismo judicial, que você fala bastante, que eu gostei, que quando você fala que quando o juiz é criativo ele é acusado de ativismo, na verdade não é bem isso, né? Na verdade é praticamente o contrário, né? E aí são esses dois elementos, né? Antes de entrar nesse ponto, eu queria só destacar para a gente também trazer para o debate que a gente tinha uma precariedade do sistema normativo. Né? Se a gente pensar que o nosso código anterior, apesar de ser muito bom tecnicamente, muito bom formalmente, o Código Buzaide, mas era um código que até mesmo pelo momento em que ele foi criado, né, começo da década de 70, um período que o Brasil passava por uma situação política bastante complicada, ele não era um código. E nem naquela época se tinha essa mentalidade, né? Tinha lá uma previsão muito genérica de uma audiência de conciliação que era praticamente formal. Uhum. A gente só vai ter um ato normativo tratando de conciliação de mediação com a resolução 125 do CNJ de 2010. Uhum. E isso também é muito sintomático. Eu falo sempre isso nas aulas, né? Nós tivemos no Brasil uma resolução em 2010 que deveria regulamentar uma lei que não existia. Uhum. Nós não tínhamos uma legislação nem de conciliação e nem de mediação. A lei só veio em 2015, por iniciativa lá da comissão presidida pelo ministro Salomão, e que redundou na lei 13.140, que é a lei de mediação, e na 13.129, que atualizou a lei de arbitragem. Então, durante 5 anos, entre 2010 e 2015, nós fazíamos tudo com base na resolução 125 do CNJ, o que já dá uma demonstração de como que o judiciário teve que tomar iniciativas diante da omissão legislativa. Né? Então, até mesmo o marco normativo, ele acaba vindo por conta dessa iniciativa do CNJ de estabelecer o que ele chama na resolução de uma política pública de resolução adequada de conflitos. Só que nessa época a gente não tinha previsão para acordos envolvendo a administração pública, acordos em matéria tributária. Sim. Isso era visto como algo assim de outro planeta. Direitos indisponíveis. Absolutamente indisponíveis. Era capaz até do servidor responder um PAD ou até uma ação de improbidade se ele cogitasse fazer um acordo, porque a legislação era muito precária. Aí depois da lei de mediação, aí nós tivemos em 2018 a alteração na LIND, na lei de introdução,
lá com o artigo 26, que tem aquela cláusula geral do compromisso. Tivemos alteração na lei de improbidade, permitindo expressamente o ANPC, foi meio acidentada, mas depois se resolveu. A lei da transação tributária, 13988. Negócio jurídico processual também já vinha sendo celebrado em alguns casos tributários. Exatamente. Para me regular não o crédito tributário em si, mas a forma como era paga, Sim. diferente da lei de execução fiscal, que foi um marco importante Sim. também. Depois aquela legislação, que eu acho que é de 2020 e 2021, que faria sobre os créditos de pequeno valor, né, que também houve uma modificação na legislação nesse sentido. E Da várias dispensa, outras. né, que não Exatamente. precisa. Porque o procurador do Estado, né, foi feita uma conta, só uma observação, né, para recorrer de alguns processos de execução fiscal, cujo valor é pequeno, ele gastava-se mais dinheiro para processar, para entrar com a execução, do que propriamente não fazer nada. Sim. Só que o procurador responde funcionalmente. Então foi criado aquele mecanismo do protesto. E aí fica interessante, porque a execução fiscal ela não sai em algumas certidões, mas o protesto a pessoa para de poder tomar crédito. Então, para o pequeno empresário, para a pessoa física, o protesto funciona muito, bastante. Tem um efeito assim de educativo bastante interessante. Exatamente. Então, eu acho que a gente hoje sai de um cenário onde não havia previsão legal e, de fato, o servidor público ele se sentia ameaçado, né? O procurador do Estado, o procurador do município, o advogado público, em sentido lato, ele não só não tinha o hábito, ele não tinha uma base legal, e a gente sabe que para a administração pública o princípio da legalidade significa fazer aquilo que está previsto em lei, ao contrário do que é para o particular. Então, tudo conspirava para ele não fazer acordo. E hoje a gente já percebe várias iniciativas, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, no sentido de se tentar primeiro o acordo. Né? A gente já consegue perceber. Não ainda, talvez, na medida, na quantidade, né, desejada para o grau de demandas. Mas tem tão pouco tempo, né, gente, para mudar uma realidade dessa tão... Sim, é mudar uma... Eu costumo dizer para os alunos, é mudar uma mentalidade, né? É uma daquelas mudanças geracionais. Né? A nossa geração está recebendo esse bastão, mas não somos nós que vamos terminar a corrida, é uma corrida de revezamento. Então, nós somos lá o segundo corredor, vamos passar o bastão para o terceiro e o quarto vai terminar a corrida. A nossa função não é terminar a corrida. A nossa função é passar o bastão em condições adequadas para a próxima geração. Eu acho que é isso que nos cabe. Né? Isso não vai mudar da noite para o dia. E nem deve ser assim, porque senão vai ser uma mudança estabanada. Né? A gente não vai ter o amadurecimento. Precisa de um tempo até a sociedade amadurecer. É verdade, mudar um pouco também essa cultura, sabe, do litígio, da necessidade de uma sentença. Sim. Porque, veja bem, quando a gente estabelece o diálogo num processo que envolve essa falha estrutural, né, essa falha sistêmica do poder público, que você vai estabelecendo metas junto com a administração, não há nem necessidade de uma sentença, porque, na verdade, há um reconhecimento do pedido e você já está tratando ali da execução. Porque você já está estabelecendo metas junto com a administração para se alcançar aquele resultado. Eu acho isso muito interessante do ponto de vista processual. O tempo que se ganha com isso, porque senão se a gente estivesse naquela estrutura tradicional do processo, sem esse diálogo, então contestação, réplica, produção de provas, uma sentença vai ser proferida e depois vai para uma execução. Não, e é engraçado, com a prática, lá, com a experiência que eu tenho na minha vara, na maior parte das vezes, o poder público ele não se opõe, ele não vem realmente com a resistência ao pedido, ele não se opõe, é a dificuldade na execução daquela determinada tarefa. A dificuldade na execução, que é eles alegam muito, é a reserva do possível, né? Possível. Que virou o super trunfo da administração pública também, né? Verdade. É importante também olhar com bastante parcimônia para isso, porque não cumprir uma política pública, não executá-la, né, sempre vai ter um argumento, né? São as escolhas do administrador. Isso. Me parece que o Poder Judiciário não pode se imiscuir de avaliar, dentre os valores constitucionais, qual seria o valor ali de mais-valia, né? Dentro da análise das escolhas do... Não, vejam bem, não estou falando para haver intromissão na esfera do administrador por parte do Poder Judiciário. Mas sim de olhar para isso e perguntar, talvez nessa audiência, mas por que você escolheu, vou trazer o exemplo da Luciana, embelezar o prédio ao invés de comprar material para aquele hospital? Sim. E lembrando também que dentro da órbita política, dentro do sistema político,
existem freios e contrapesos que não existem no processo judicial. Então, muitas vezes, aquele administrador está no final do mandato e vai ter que se submeter novamente a um processo político para ser reconduzido. Né? Ele é fiscalizado por uma assembleia ou por uma Câmara Municipal, onde ele não tem maioria, então tem aquele jogo de forças. Né? Ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, estadual ou municipal, dependendo. Aqueles atos vão ter que ser revistos pelo Tribunal de Contas. Tem o Ministério Público, que é um protagonista também dessa história, que muitas vezes, ajuizando uma ação civil pública ou requerendo uma cautelar, pode desequilibrar esse jogo. Né? Não raras vezes, Luciana deve ver isso com frequência na vara de fazenda, a questão é tão complexa que você tem o Ministério Público de um lado e a Defensoria Pública de outro. É verdade. Nem sempre eles estão do mesmo lado. Então, aquele sujeito que, em tese, foi eleito pela Constituição como fiscal da ordem jurídica está num ponto de observação. Né? No lugar de fala onde ele está, ele enxerga a questão de um lado. O defensor público tem uma ligação muito mais forte, muito mais umbilical com a base, com o povo, né, que recebe. Ele tem um outro lugar de fala. Né? E volta e meia tem choques institucionais por conta disso. Então, eu tive um caso concreto na minha vara que eu acho interessante. O Estado ele recebia uma verba da União específica para aquisição de medicamentos para as unidades prisionais. Né? Então, enfim. Mas foi aquele período muito difícil, né, em que o Estado estava, vamos dizer assim, praticamente falido, alguns anos atrás e tal. Então, os contratados, as empresas contratadas, né, após o procedimento licitatório, não estavam recebendo. Então, não forneciam medicamentos. As licitações eram desertas, né? Bom, a Defensoria, então, entra com uma ação, ingressa com uma ação, pedindo, então, que essa verba fosse utilizada e fossem adquiridos medicamentos e tal. Aí, quando eu chamei a administração disse isso: olha, nós fazemos licitação e elas são desertas, porque, como as empresas não tinham recebido, em razão de contratos anteriores, eles não apareciam na licitação e tal. Bom, má fama. Pois é, aí o que eu fiz? Chamei as empresas. Chamei as maiores empresas farmacêuticas junto com a administração e ali discutimos essa questão, tal e tal, como então poderiam ser pagas, né, as parcelas devidas, para ele. Aí eles realmente começaram a fornecer os medicamentos. Mas até eu me lembro que o rapaz lá de uma secretaria falou: poxa, foi essencial essa audiência, porque eles não apareciam, a gente não tinha como gastar o dinheiro. Olha que situação. Então, eu acho que o judiciário, quando eu pelo menos penso dessa forma, quando está diante de conflitos dessa natureza, ele tem que vir como um agente cooperativo, né, nessa relação de diálogo, ouvir a administração pública, porque se a gente profere uma decisão sem ouvir a administração pública, ela não tem efetividade, porque vamos imaginar o seguinte: então tá, vou proferir uma decisão militar determinando que se gaste o dinheiro em tantas horas para aquisição de medicamentos. Ok. A decisão está ali, mas ela não vai ter efetividade, porque ele tinha uma dificuldade insuperável. Ele tinha uma dificuldade insuperável. E muitas das vezes, quando a questão chega ao judiciário, a gente não está no começo do jogo, né? Já teve um jogo anterior. Já teve um jogo para aprovar ou não uma norma estadual, já teve um jogo político dentro da Assembleia Legislativa, já teve um jogo dentro da administração para saber se vai destinar aquela verba ou não na hora de fazer a lei orçamentária para o ano seguinte. Então, muitas vezes, quando a questão já chega no judiciário, né, tem uma parte da história para trás que não é necessariamente contada em sua integralidade ou com a isenção que deveria. Eu me lembro da minha época de Ministério Público, alguns casos curiosos. Teve uma vez uma ação civil pública. Não me lembro se foi uma ação civil pública ou uma cautelar que foi ajuizada contra um prédio público, porque o MP recebeu uma informação de que não tinha acessibilidade para pessoas com deficiência. Né? Foi feita lá uma notícia, anônima ou não me lembro, e aí o promotor: mas como pode? Um prédio público, o Estado tem que dar o exemplo, como pode? Né? E aí mandou lá uma notificação meio mal criada, ou requereu lá uma medida de urgência, enfim, o juiz: peraí, vamos ouvir o Estado primeiro, né? Aí vem o Estado e diz: mas peraí, mas o prédio é tombado. Eu não posso botar uma britadeira aqui que o prédio é tombado, tem um procedimento no IFAM, tem que você mexer uma folha num prédio tombado é praticamente um tour de force, né? Me lembro de um outro caso que a gente teve uma
uma feira que é muito comum ali em Copacabana, uma feira que eles fazem lá na Avenida Atlântica, não sei se já viram, e aí a gente recebeu uma notícia de um grupo de moradores querendo mudar, que aquela feira fosse feita 2 quadras mais para trás e não exatamente ali. E aí o promotor, na época, tomou uma série de providências, quando depois veio a Associação de Moradores dizer que aquilo já havia sido discutido no âmbito comunitário, aquela ideia foi rejeitada pela maioria, então o perdedor, não satisfeito com a decisão comunitária, com a chamada justiça deliberativa, né? A Espanha tá lançando uma legislação sobre isso agora, sobre justiça deliberativa, que vem muito ao encontro do que a gente está falando. A gente vai no Ministério Público e fala, não, vocês têm que pedir uma liminar para o juiz para mover a feira. Peraí, primeiro a gente tem que ouvir as pessoas envolvidas. Aí quando a gente foi ouvir as pessoas envolvidas, a maioria esmagadora não queria mudar aquela feira de lugar. Então a gente ainda tem que lidar com essas situações, que resultam do quê? De uma falta de diálogo, de uma falta... Peraí, vamos sentar para conversar primeiro? Para entender exatamente, Exatamente. Então, o os diálogo, meandros o diálogo parece ser, então, um instrumento assim para todas as esferas quando a gente está falando de poder público, política pública, cidadania, né? Não só com o poder judiciário, mas antes também, né? O diálogo é quando o Ministério Público investiga, quando a Defensoria Pública quer tutelar um direito de algum assistido, ou até mesmo quando o Poder Executivo quer tomar alguma providência e ele tem que dialogar com o próprio Poder Legislativo, ou fazer audiência pública para ouvir a sociedade civil. O diálogo é a tônica. E aí, pegando esse gancho do diálogo da sua época de Ministério Público, a Luciana fala do diálogo na primeira instância. Aí vamos imaginar que não tenhamos um magistrado que é adepto a essa doutrina do processo estruturante no Tribunal de Justiça lá de Tribobó. Aqui do Rio de Janeiro eu tenho certeza que não. E quando a gente chega lá na segunda instância, assim, você acredita que é possível, ainda sem normatização, mas com esse espírito do diálogo, que na segunda instância haja algum tipo de diálogo, desembargador teria como promover, provocar algum tipo de diálogo, alguma audiência? Sim, e isso eu vejo acontecendo em várias câmaras, né? O CPC, ele dá esse poder ao relator lá no 932, né? Do relator designar uma tentativa de conciliação, até mesmo estimular, né? A gente tem hoje o NUPEMEC, o SEJUST, que foram criados pela Resolução 125. O Tribunal do Rio hoje tem uma escola de mediação, que é a EMED, né? Presidida pelo Esbador César Cury, que faz um trabalho muito interessante nessa linha de sensibilizar não só o nosso público interno, mas também o público externo, né? Sobre os benefícios. E em algumas situações se consegue, sim, o acordo, né? O problema é que quando a questão chega ao tribunal, ela já está muito contundida, ela já está muito brigada, né? Normalmente já teve uma liminar, deferida ou indeferida, já teve um agravo de instrumento, já teve o julgamento de mérito, aí sobe o recurso de apelação da sentença. Então você já tem um histórico ali, né, de contusões. E muitas das vezes, não vou te dizer que a gente conseguiria resolver o problema, mas talvez a gente reduzisse muito o estrago se a gente tivesse aberto um canal de comunicação, né? E daí a importância daquilo que a gente sempre fala na mediação, né? A primeira função da mediação é reestabelecer o canal de comunicação, é reestabelecer o diálogo, né? Entre os ex-companheiros que estão se divorciando. Então, de um lado tem acusação de abandono material, de outro lado tem acusação de alienação parental, tem aquelas acusações de parte a parte, e quando você vai ver há quanto tempo que aquelas pessoas não sentam para conversar, quanto tempo que aquelas pessoas eles não têm condições de conversar sozinhos, porque o nível de tensão está tão elevado, mas você coloca ali um catalisador, coloca um mediador, coloca um assistente social, tenta restabelecer o diálogo para entender, né? E a mesma coisa acontece nos litígios estruturais. Às vezes, naquela comarca do interior, o relacionamento do promotor e do defensor com o prefeito já está muito desgastado, né? Já foram várias ações civis públicas, já foram pedidos de providência, já foi inquérito civil, recomendação, extração de peças para inquérito policial. Então, já está desgastado, né? E aí, muitas vezes, o judiciário vai entrar tentando recuperar, tentando, né, consertar um pouco isso. Eu estou absolutamente convencido de que nessas questões de litígios estruturais, o acordo é sempre a melhor solução. Embora, muitas das vezes, a gente perceba que as pessoas ainda precisam do processo judicial. Quer dizer, o acordo só se materializa depois do processo judicial. O ideal, no mundo ideal, as pessoas não precisariam do processo.
Elas recorreriam ao processo judicial só em situações extremas, onde haja uma controvérsia jurídica insanável ou uma questão em que a legislação não alcança e o juiz vai ter que adjudicar qual é a solução correta. Mas o que a gente percebe hoje é que é preciso chegar no judiciário para a gente reconstruir aquele canal de diálogo que se perdeu com o passar do tempo. E aí eu acho interessante assim, quando a gente adota esse modelo procedimental, né, compatível com esse tipo de conflito que envolve uma falha estrutural, como você tem, concorda, desembargador, como você tem numa audiência uma otimização de atos processuais e um contraditório dinâmico. Porque vamos imaginar aquele processo mais tradicional, em que a parte vem e traz uma petição, junta documentos, a outra parte vem, junta a petição, traz documentos. Aqui, quando você faz uma audiência em que você chama todas as partes envolvidas, é um contraditório dinâmico que se dá naquela audiência, o que se otimiza assim, de atos processuais futuros, porque, primeiro, é um debate mais genuíno, porque as pessoas não estão em casa preparando suas petições, enfim, no trabalho, né? Então é um debate mais genuíno, o juiz consegue tirar suas dúvidas ali, dimensionar as consequências da sua decisão. Então eu acho assim, que o modelo voltado para esses litígios estruturais é um modelo que vem reforçar o princípio da oralidade, que ficou um pouco esquecido, concorda? Sim. Ele veio reforçar e trazer de novo o seguinte, não, o juiz tem que estar com as partes e debater com as partes e ouvir exatamente as dificuldades, como, por exemplo, esse caso do medicamento. Ele expôs, olha, nós queremos usar o dinheiro, não, as licitações são desertas. Então, houve até necessidade de uma cooperação do Poder Judiciário para trazer tranquilidade àquelas empresas, né, dizer, olha, não, existe uma verba destinada, se realmente não for pago, a gente vai poder sequestrar esse valor, tal e tal. Então, eles começaram a ter credibilidade, a dar credibilidade àquelas licitações. Não é? Então, mas será que se não tivesse uma audiência aberta com esse diálogo, a gente conseguiria obter esse resultado? Você tocou num ponto fundamental, Luciana. Eu acho que o resgate da oralidade. Né? Quantos acordos você já celebrou que nasceram ou se materializaram a partir de trocas de petições escritas? Provavelmente muito pouco, ou nenhum. Nenhum, né? Verdade. O elemento que vai unir as energias necessárias, né, que vai dar aquele alinhamento dos chakras, né, para a gente poder fazer o acordo, é a oralidade. É você sentar, você conversar, tomar um café, né, me fala um pouco qual é o seu problema. São aquelas técnicas de negociação, né, se colocar no lugar do outro, procurar, lá a escola de Harvard, né, separar as pessoas do problema, buscar alternativas a solução inicial, verificar quais são os limites do acordo, conversando. Né? Então, de fato, e isso vai ser feito por iniciativa e sob a gestão do juiz da causa, né? Com muito mais espaço no primeiro grau do que no segundo. No segundo grau você tem uma série de limitações. E já foi, né, em princípio, proferida uma decisão, uma sentença, né? Você ainda... Mas você vai ter que ver qual foi o objeto do recurso, se aquele ponto não foi objeto do recurso, você não vai poder mexer. Nesse contexto mesmo que tinha sido a minha última pergunta com relação ao desembargador e a margem que ele tem para fazer a consensualidade e o diálogo. Ele até tem autorização pelo CPC, mas será que é efetivo? Como a gente vem falando aqui da busca da efetividade das decisões? Talvez, quando o processo está bem no início, né, e o autor, por exemplo, numa ação civil pública, enfim, ele requer uma tutela antecipada, o juiz indefere a tutela antecipada, ou indefere parcialmente, e vem um agravo de instrumento contra essa decisão antecipatória, o litígio ainda está no começo. Sim. Ainda vai ter a instrução probatória, as provas ainda vão ser produzidas, ainda vai ter uma sentença. Então, você tem um espaço ali em que a coisa não está tão contundida ainda, não veio ainda a contestação, né? Como a gente diz nas aulas brincando, um não xingou a mãe do outro. A gente ainda tem um espaço ali para conversar. Não, e o que é interessante é o seguinte, por exemplo, recebida uma demanda tal, que versa sobre uma falha estrutural, ou no hospital público, ou algum serviço público. Na medida em que você começa a estabelecer esse diálogo desde o começo, você não tem a estabilização da demanda. Sim. Isso é uma questão que eu acho muito interessante. Por quê? Porque na medida que os atos administrativos são dinâmicos, o Ministério Público, vamos supor, ele pode alterar aquela causa de pedir. Ele pode alterar aquele pedido. Então, vamos dizer assim, você não tem um engessamento do processo. Isso me parece uma coisa assim,
muito interessante. Eu tive um caso também que eu acho legal assim, de comentar, que era uma área assim, uma área ocupada por várias famílias já há muitos anos. O Ministério Público inicialmente pediu reassentamento das famílias. Foi proferida uma sentença, depois foi anulada e tal, e, enfim, se determinou que fosse realizada uma prova pericial para tentar, enfim, verificar se poderia ser diminuído o risco, reduzido o risco que as pessoas, então, poderiam permanecer lá no local. Aí foi feito, então, foi realizada uma perícia no local, com o pessoal da Fundação GeoRio, e disseram, olha, realmente a gente colocando uma barreira dinâmica, a gente consegue reduzir o risco e as famílias lá permanecerem. Aí, diante disso, o Ministério Público alterou o pedido dele. Eu achei isso muito interessante, porque ele tinha inicialmente pedido reassentamento, então ele pediu a adoção daquelas medidas mitigadoras do risco. Então, com isso, o município fez a obra, o Estado, por sua vez, até não deixou de recorrer, participou, porque somando o valor, era um valor até ínfimo, né? Para a própria administração pública. Então, olha como se solucionou. As pessoas continuaram tendo casa, né? Sim. Sim, a obra já foi feita, inclusive. A obra, mas foi interessante, porque nós fomos todos numa inspeção judicial, mas eu achei interessante, do ponto de vista processual, como o Ministério Público teve uma atuação muito, muito bacana, que eu acho, né? Porque ele viu que aquele pedido inicial não era compatível com a realidade, que era possível a colocação de uma barreira dinâmica, e ele próprio pediu que fossem adotadas as medidas mitigadoras. Então, na verdade, você não tem nem recurso para uma ação como essa, né? Ainda que tivesse sido proferida uma sentença, porque ele modificou o pedido dele. O município concordou com o laudo da Fundação GeoRio. Então, se chegou a um consenso, né, sobre a forma de solucionar aquela área de risco. Então, sim, por isso que eu acho assim, o princípio da oralidade, eu acho hoje em dia muito importante para a gente poder realmente dimensionar as consequências da decisão, né, quem vai ser afetado por aquela decisão, porque isso é política pública, isso não é, como o Alberto falou, não é vencedor e vencido, você tem várias partes ali que são atingidas e vários interesses ao mesmo tempo. Afora o fato de que é muito complicado, né, quando cada juiz, vamos imaginar o seguinte, cada juiz de uma vara de fazenda determinar a administração que faça ou deixe de fazer alguma coisa, você está, de alguma forma, né, se miscuindo na gestão administrativa. Sim. Né? Então, ele estabeleceu lá um orçamento inicial para fazer a obra A, B e C, mas um determinado juiz determina que faça a obra D, né? Mas sem esse prévio diálogo, mas só que tinha uma destinação orçamentária para a obra A, B e C. Agora, de outro ângulo, a intervenção judicial ela é muito legítima nessas situações, desde que, pelo menos a meu juízo, precedida de diálogo, porque é cessar um estado de violação. Às vezes a gente tira a administração pública de uma inércia, sim, né, na condução de uma determinada política pública, né, ou por um desvio, ou porque não se deu atenção adequada, enfim. Porque a gente também não pode deixar o administrado totalmente à deriva. Sim. Né? Eu acho que essa ponderação de interesse e o diálogo, eu acho que nesse ponto é importante, porque é isso, é ouvir todas as partes. Né, ouvir todas as partes, dimensionar essa consequência da decisão, quais são os reflexos orçamentários, financeiros, administrativos. Eu acho que ainda, quer dizer, o diálogo já é bom em qualquer processo, concorda, desembargador? Sim, sim. Principalmente quando se está diante de uma execução de política pública. E tem algumas circunstâncias que tornam a questão muito, muito complexa e muito delicada. Porque, veja bem, por definição, o cobertor é sempre mais curto. Não, tu nunca vai ter dinheiro para tudo. Né? O dinheiro daquele ano já foi previamente alocado na lei orçamentária do ano anterior. Que então, sofreu um debate entre executivo e legislativo. As pressões políticas, os compromissos, os acordos, qual o partido que tem a bancada majoritária, qual é aquela área que tem maior influência ou maior poder. Então, você já tem uma lei orçamentária que baliza e tem várias coisas ali que você não tem como mudar, já não tem dinheiro para você fazer tudo. Fora as intercorrências, né? Deus o livre, pode ter uma enxurrada, pode ter um desabamento, pode ter um acidente natural, pode ter fenômenos da natureza como já aconteceram aqui. Pandemia de Covid, Deus o livre, guerras e coisas. Então você ainda tem o imponderável, né? E aí no meio do caminho também, se o judiciário começa a meter aquele dedo ali demais, meter aquele dedo muito fundo, você pode tornar inexequível aquilo. Mas mesmo assim, eu tenho a sensação
de que o Poder Judiciário tem atuado, né, para quem enxerga o ativismo como a função criativa do Poder Judiciário provocado, como um agente de segurança jurídica. Porque nos casos que a gente comenta, que a gente comentou aqui hoje, por exemplo, está comentando, o que a gente tem percebido é que o jurisdicionado, o próprio gestor público, ele fica confortável perante o Poder Judiciário de tentar um acordo para o cumprimento daquela política pública dentro da reserva do possível, do que ele, da cabeça dele, resolver fazer uma modificação de alguma política pública previamente aprovada de uma determinada forma, mesmo que justificada. Quando ele vai modificar uma política pública, eu posso dar exemplo de benefício fiscal, que precisa de prévia lei e tudo para ser modificado, mas mesmo assim, quando é feito no âmbito do Poder Judiciário, me parece que há uma segurança jurídica que permeia aquela atuação, que deixa todo mundo dormir tranquilo. Sim. Vocês não percebem isso? É verdade. Muitas vezes... jogar com o fator tempo, né? Semana passada nós julgamos um agravo numa ação civil pública, o Ministério Público pediu uma tutela de urgência, o juiz deferiu, era matéria ambiental, se não me falha a memória, mas era uma questão sensível, e o juiz sabiamente fez o quê? Deu um prazo mais elástico para a administração concluir. Se não me falha a memória, foram 60 dias. E aí o Ministério Público agrava dessa decisão, dizendo que 60 dias era muito, que ele queria que fosse cumprido em menos tempo. Né? E aí foi curioso que abriu a sessão, o membro do Ministério Público estava ali e falou assim, não, eu não vou sustentar porque eu acho que essa questão é muito complicada e acho que 60 dias é um prazo razoável para o tamanho, né, da dificuldade e da complexidade que teve. E a Câmara acabou por 3-0 mantendo a decisão do juiz. Mas nos autos estão constando que ele recorreu. Sim. Porque funcionalmente talvez ele tivesse que interpor esse agravo de instrumento para poder tentar o melhor, a mais rápida atenção do pedido dele. É aquela questão, dessas questões são tão complexas que elas comportam vários olhares, né? Elas não têm uma única solução possível. E aí o grande desafio é achar qual que é a solução mais adequada para compatibilizar todos os interesses. Provavelmente o promotor pediu lá que o juiz deferisse a liminar para ser cumprido em 15 ou em 30 dias, o juiz deferiu em parte, deferiu o que ele pediu, mas para ser cumprido em 60, e ele entendeu que houve ali uma sucumbência. Quer dizer, mas eu pedi em 30, 60 pode ser tempo demais, pode ser que 60 a gente tenha o perecimento, ou colocar esse direito em risco. Né? Mas eu acho que nesses momentos o juiz tem que jogar com o tempo realmente. Né? Muitas vezes o fato dele dar 60 dias e não 30 ou 15 vai fazer toda a diferença do mundo para o administrador poder se organizar e poder cumprir aquilo adequadamente. A decisão deixa de ser incumprível para ser cumprível. Exatamente. Só por conta do tempo. Exatamente. Mas eu ainda acho que a chancela do Poder Judiciário, ela traz segurança. A gente teve aqui no nosso primeiro episódio do podcast o Eduardo Paes como convidado. E ele contou que algumas ações que ele tomou, né, que ele adotou na época do último mandato dele, sem ser esse que ele está nesse momento, se não fosse o diálogo com o Poder Judiciário, ele talvez não tivesse tido o sucesso que ele teve em termos, por exemplo, de não sofrer impugnação do Tribunal de Contas, né, de ser tudo dialogado. E com a chancela do Poder Judiciário, evitou, por exemplo, alguma ação civil pública que se insurgisse contra aquela política pública que ele adotou. Ele contou até do exemplo da perimetral, né? Quando derrubou a perimetral, teve que conversar muito com na época, a presidente Leila Mariano. Então, assim, do mesmo jeito que eu fico vendo que as pessoas tendem a dizer que o ativismo do judiciário lhes desagrada porque parece que é uma intromissão, na realidade, né, eu enxergo assim, quem não está satisfeito com a solução dada, acha que é intromissão, mas quando a pessoa fica satisfeita, ela até tem ela respira fundo, né? Enquanto gestor público, eu percebo isso muito lá no trabalho. Quando um processo vem com uma decisão, a gente só cumpre-se. Ou quando tem uma audiência, assim, com um juiz estrutural, como a doutora Luciana, também. Há uma satisfação de certeza de que a justiça foi feita e da melhor forma possível, né? Como a gente vem falando aqui. Política pública é tentativa e erro. Quando a gente coloca ser humano, então, na equação, me parece que não tem o certo e o errado, né? Exatamente. Né? E tem um ponto que eu acho que a lei de mediação foi muito sábia
né? Porque, como se sabe, o Poder Executivo, né, o administrador, ele tem a seu favor a presunção de legalidade dos atos administrativos. Então, o ato praticado pelo chefe do Executivo, ele tem uma presunção inicial, ainda que admita a prova contrária, de que aquele ato é legal, de que aquele ato é legítimo, né? Então, o que a lei de mediação diz? Um acordo entre dois particulares envolvendo um direito indisponível, para ele produzir efeitos, ele tem que necessariamente passar pelo crivo do judiciário, né? E o juiz normalmente vai mandar ouvir o Ministério Público antes de tomar sua decisão. Mas um acordo celebrado com a administração pública, mesmo que envolvendo um direito indisponível, transacionável, e na grande maioria das vezes, se a administração está envolvida, existe algum grau de indisponibilidade daquele direito, Claro. esse acordo pode ser celebrado sem a necessidade de homologação judicial. Então, o que significa que deixa nas mãos do administrador avaliar, naquele caso concreto, dentro daquelas circunstâncias, né, dentro daquelas condições de temperatura e pressão, se já se chegou a um grau de consensualidade de forma que é desnecessário obter a chancela do judiciário, ou se ainda subsiste algum mal-estar, se ainda subsiste alguma dificuldade, algum receio de um eventual descumprimento. Então, se leva à homologação do juiz. Sim. Não, e eu acho assim que a decisão ativista, que ela é criticável quando ela não é precedida desse diálogo. Sim. Não é verdade? Porque Verdade. quando você ouve a administração pública, você está respeitando essa competência, dando uma oportunidade para esses esclarecimentos, o porquê que deixou de fazer uma determinada coisa, o porquê que não se implementou uma determinada política pública, que não fez a obra no Hospital X, porque às vezes você tem, por exemplo, uma propositura de uma ação que envolve isso, a realização de uma obra no hospital público. Só que a administração pode chegar e dizer, olha, realmente, esse hospital tem uma série de deficiências, mas tem um hospital que está numa situação muito pior do que esse, porque eles têm a visão macro da administração. Senão a gente vai ter, né, nós juízes vamos ter atuações muito, muito específicas, Pontuais, muito né? pontuais, sem olhar para sem olhar para o que a administração está suportando, está enfrentando. E essa discussão da reserva do possível, que é interessante, que nós mencionamos aqui, que é sempre um argumento que o Estado ou o município trazem. É o né? super trunfo. É o super trunfo. Mas nessa ação do repasse dos 12%, né, que o Estado tinha que repassar 12% para a saúde e tal, foi interessante porque a gente teve uma discussão objetiva da reserva do possível, porque ele explicou em audiência, o secretário de Fazenda, por que ele não tinha aqueles recursos. Por que ele não teria, porque na época, sei lá, uns 400 milhões teriam que ser repassados para a Secretaria de Saúde. Aí ele começou a explicar, olha, a gente faz aporte hoje do Tesouro Estadual para pagar os aposentados, a gente teve a baixa na receita do ICMS, na arrecadação. Então ele trouxe lá elementos objetivos para demonstrar por que ele não tinha aquele recurso para, então, cumprir o repasse. É claro que aí a gente teria uma discussão mais aprofundada ainda. Poxa, eu me lembro que na ocasião eu pedi todos os contratos, né, ao TSE, todos os contratos que tinham sido firmados pela administração pública naquele ano. E por que eu pedi isso? Aí, mais uma vez, porque se naquela peça orçamentária ficar claro, né, pelo menos adotando-se o princípio da razoabilidade, que obras que não eram tão relevantes estavam ali, nem teriam começado, quando não tem esse repasse dos 12%, aí eu acho que é legítima uma intervenção do Poder Judiciário, porque se deixa de cumprir, né, um direito mais do que fundamental, né, vamos dizer assim. Inquestionável, Mas tudo isso assim, é muito ponderado, tudo isso sempre conversado muito com a administração pública, porque é uma questão que eu também acho interessante, assim, porque vamos supor, então o juiz profere uma decisão determinando uma obra. Não, faça a obra tal, tal e tal. Então, essa decisão não vai ter efetividade se a administração não dispuser de recursos. Então, você retira a força do Poder Judiciário, que é uma decisão judicial que fica sem efetividade. Sim. E dois pontos do lado de cá, né, a gente procura falar de maneira ampla, mas a cabeça do processualista, ela pensa sempre nos casos concretos. Nos casos concretos, né? E, de novo, lembrando que o Código prevê uma possibilidade muito acessível, uma possibilidade muito ampla de participação, né? Então, a gente tem a figura das audiências públicas, a gente tem a figura da intervenção dos amigos da corte, né? Uma prática que foi instituída pela Suprema Corte, né, e depois estimulada para os outros tribunais e que tem total cabimento nessas hipóteses.
E mesmo que haja alguma decisão ou do juiz de primeiro grau, ou até mesmo do desembargador, por exemplo, no agravo de instrumento, alguma decisão que seja talvez um pouco invasiva, alguma decisão que seja um pouco mais radical, a gente ainda tem aquele mecanismo da suspensão da segurança, né? A possibilidade da administração recorrer ao presidente do tribunal, não só o presidente daquele tribunal, mas se o presidente do tribunal negar, você pode recorrer ao presidente do tribunal de cima e até o STF. Né? Então, o ordenamento jurídico ele dá ferramentas para se controlar eventuais excessos. E, de novo, não dá para a gente qualificar isso de uma maneira peremptória como isso foi um excesso, porque é uma questão complexa que comporta diversos olhares. É verdade. Não, e que são situações, às vezes, extremas, né? Que o próprio juiz fica, vamos dizer assim, instado a se manifestar de forma mais rápida e mais eficaz, que é uma violação ali séria a um determinado direito, né? E o processo judicial é o último canal de resolução de um conflito. Sim. Então, né, a gente não pode falhar, vamos dizer assim. Você pode, por quê? Você pode sedimentar uma injustiça. Então, grande responsabilidade. Muita responsabilidade, né, desembargador? E no fundo, é sempre aquela velha discussão, né, entre uma postura substancialista ou uma postura procedimentalista. Né? Então, o judiciário pode, em situações mais delicadas, mais urgentes, onde o direito realmente está correndo um sério risco de perecer, ele pode determinar uma providência mais invasiva e aquilo se justifica diante da urgência do caso, mas o ideal é uma postura procedimentalista. Então, chamar os atores para conversar, mostrar quais são as ideias, criar um procedimento. Né? Alguns autores hoje falam até em criar circuitos dentro de um processo estrutural, que é uma ideia interessante, só nós que a gente deva se engessar com isso, né? O juiz e as partes vão construir a solução, seja mais adequada. A gente não pode partir de um único modelo, uma única forma pré-moldada. Cada tipo de conflito vai ter as suas peculiaridades. É uma construção, vamos dizer, dialógica de uma decisão judicial. Sim, né? A gente poderia dizer isso. Em haver necessidade de uma decisão judicial, porque normalmente você vai estabelecendo metas junto com a administração, como se fossem, vamos dizer assim, acordos que são feitos ao longo do processo. Atingiu tal meta, então agora vamos... Foi assim com a Baía de Guanabara, com as várias obras que tinham que ser realizadas, enfim. Eu acho que é um modelo muito, muito interessante. Eu, sinceramente, acho mais adequado, né, para quando a gente está diante de um conflito que envolve execução de políticas públicas, né? Cidadãos, né? Bom, a gente já vai se encaminhando para o final. Uma pena. Olha, com muito pesar no coração, né, Luciana? Luciana? Conversar com o desembargador Humberto sempre, é verdade. Agradecendo aqui a presença do desembargador, professor Humberto Dalla. Antes eu vou só falar aqui com os nossos telespectadores e ouvintes para seguirem o Justiça Seja Dita no Spotify, no Deezer, no Google. A gente também está no YouTube, no nosso canal. Temos uma página no LinkedIn e no Facebook. Por favor, sigam a gente. Tá muito legal esse episódio. Muito. Esse cortezinho aqui vai ser para dizer isso para vocês. E aí, professor, a gente tem uma frase, né, que a gente sempre encerra o nosso podcast com o nome dele, né? Que, então, diante de tudo que a gente falou aqui, que a gente conversou, então você está convencido que para a justiça ser dita tem que haver o diálogo? Sempre, né? Conversando. Aquele velho ditado, é conversando que a gente se entende. Né? É isso. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada mesmo, desembargador Humberto. Ele é um querido aqui por todos nós, todos os juízes. Muito obrigada mesmo. E alunos também, os alunos também. Obrigado, Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.